Oi, gente, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que vai trazer entendimento espiritual e você vai compreender algumas verdades que diz respeito à sua vida. É muito importante você preste atenção nessa palavra porque você vai ter um entendimento. E eu tenho certeza de uma coisa, que a maioria das pessoas que vão me ouvir nunca ouviram essas verdades. Por isso, gente, guarda no teu coração a palavra que eu vou pregar hoje e eu quero que você medite nisso. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. É muito importante que você compreenda a Bíblia Sagrada e qual é o grande propósito de Deus para a tua vida. Uma das coisas que eu tenho observado, por exemplo, hoje é o Dia das Crianças, né? Hoje é dia 12 de outubro. E aí nós temos também uma questão que envolve a religião em si, né? Aonde a religião também comemora uma data, né? Aonde a religião diz que é o dia de Nossa Senhora. Mas aí eu quero que você preste atenção numa coisa. Preste atenção nisso. Olha o que diz São Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. E aí ele diz, com todos. Olha o termo que Paulo usa, com todos, os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então eu quero que você entenda uma verdade. Maria é santa, pastor? É, mas ela não é Nossa Senhora, não. Por quê? Porque uma coisa que você precisa compreender também, o Senhor Jesus, ele é o próprio criador da mãe dele. Por quê? Porque quando Deus criou o primeiro casal de seres humanos, Maria sequer tinha nascido. Pai, a mãe dela, vovó e por aí fora vai. As gerações de Maria não tinham nem nascido. Então, quando você observa o momento da criação em Gênesis, você vai se deparar com a seguinte realidade: Deus Pai, Deus Filho, que é o Senhor Jesus, que é o Verbo, e o Espírito Santo criando tudo que foi criado pela palavra do poder de Deus Pai, que é o Senhor Jesus. E aí nós entendemos o quê? Olha só como é, isso é bíblico. Quem foi o primeiro casal que Deus criou, né? Foi uma mulher, por acaso, que Deus criou primeiramente? Não, foi Adão. Então, quando nós olhamos para a criação, o primeiro ser humano que foi criado, claro, Deus criou primeiro o espírito, né? Macho e fêmea, conforme Gênesis capítulo 1, e depois deu forma, primeiramente para o corpo físico do homem, e aí eu digo para você, o primeiro que foi gerado foi um homem ou uma mulher? O primeiro ser humano que Deus deu forma foi macho ou fêmea? Então, se olha para mim aqui, na hierarquia da criação, Adão e Eva são os primeiros seres humanos criados por Deus. Entende? E eu quero que você preste atenção numa coisa, dentro da hierarquia da família, quem é maior? Os filhos ou o pai e a mãe? O pai e a mãe. Então, se nós olharmos por um ponto de vista da criação do gênero humano, quem tem a preeminência? Adão e Eva. Maior do que eles, ninguém poderia ser. Mas aí entra um detalhe: Deus não olha como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. E aí entra uma questão muito importante. Se nós olharmos pelo ponto de vista da criação, Maria sequer existia no dia da criação. Portanto, ela não pode ser a mãe de Deus e ela também não é Nossa Senhora. Por quê? Porque assim como Maria foi santificada pela fé em Jesus Cristo, eu e você, nós também que cremos no Senhor Jesus, também somos santificados. Então eu quero que você preste atenção no que Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo, São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, ele pregava para a igreja de Corinto e um dia ele escreveu. E ele escreve dizendo, a igreja de Deus que está onde? Em Corinto. Ele se refere primeiramente à igreja de Corinto. E aí ele diz, o que acontece com essa igreja que crê no Senhor Jesus? Aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja de Corinto, toda ela
era santificada em Cristo Jesus, e aí ele usa o termo chamados santos. Gente, eu quero que você preste atenção nisso. O autor da carta aos Coríntios é nada mais, nada menos de quem? O apóstolo São Paulo. E quando ele se refere à igreja de Corinto, que ele pregava o evangelho, ele ensinava a palavra, ele diz claramente que a igreja de Corinto era santificada em Cristo Jesus e eram chamados santos. Agora aí entra um detalhe. São Paulo, ele não se detém apenas na igreja de Corinto, mas ele vai além e ele chega nos dias atuais, nos nossos dias, nos dias de hoje, aonde ele diz daí, com todos, ou seja, ele está dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto, os santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Ele está se referindo à igreja de Corinto, mas aí ele, vírgula, com todos. Essa expressão com todos significa eu e você. Você que está me ouvindo agora também, com todos, e aí ele diz, ele abrange mais o que ele quer que as pessoas possam entender no decorrer da história, dias, meses e anos. E hoje nós estamos meditando na carta do apóstolo Paulo. Então ele diz, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então eu quero que você entenda uma verdade espiritual. Não existe Nossa Senhora. O que existe é nosso Senhor Jesus Cristo. Maria é santa, pastor, é santa e ninguém muda isso. Mas ela não é santa porque os homens dizem que ela é santa. Ela é santa porque a palavra de Deus diz, porque São Paulo diz que toda pessoa que creu no Senhor Jesus, no tempo dele, ou depois no decorrer dos anos, no decorrer da história da raça humana, geração após geração, todos os que passassem a crer no Senhor Jesus também seriam santificados. Por isso, o grande erro da religião é levar as pessoas a entenderem que os santos são pessoas que viveram no tempo de Jesus. São Pedro, São Paulo, São João, São Lucas, Santa Maria, São José, que foi o pai segundo a carne, né? Não o pai segundo a carne, mas o pai adotivo de Cristo ali, que humanamente cuidou de Jesus quando ele nasceu. Então, o que acontece? Nós não podemos nos deter nessas coisas que não têm base bíblica, mas nós devemos entender que toda pessoa que crê no Senhor Jesus também é santificada. Por isso o termo Nossa Senhora não existe na Bíblia. Você pode esquecer isso. Você não vai ser santificado porque você crê em Nossa Senhora. Você só é santificado se você crê no Senhor Jesus, que santificou inclusive a Virgem Maria. Por isso que Maria é santa, Pedro, Paulo, João, Lucas são santos, porque o próprio apóstolo São Paulo ele está revelando como que o ser humano é santificado. Não existe outra forma. Eu, como pastor, eu não posso te santificar. Eu tenho que buscar, eu tenho que me santificar, eu tenho que abrir mão do pecado e uma coisa acima de tudo, até acima de abrir mão do pecado, eu tenho que crer no Senhor Jesus para que, pela fé nele, eu também seja santificado. Mas você sabia que cada um de nós pode e deve se santificar? Como, pastor? Abrindo mão dos pecados. O ato de abrirmos mão do pecado também nos leva à santificação. Por quê? Porque hoje eu posso me santificar. Depende das minhas atitudes, das minhas ações, das minhas escolhas. Ou eu posso me sujar mais ainda, também conforme as minhas decisões, as minhas escolhas. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós não vamos ver Nossa Senhora, nós vamos ver o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, pela fé nele, todo que creu foi santificado, inclusive a própria mãe dele, que é a Virgem Maria, e ela é santa e ninguém pode mudar isso. Amém? Qualquer pastor, qualquer um que venha dizer que Maria não é santa é mentiroso. Isso aí é a maior mentira daí. Esses que dizem aí, falam um monte de bobagem de Maria também, são os faladores que convém não falar. Até porque uma coisa eu vou dizer para você, se Maria não é santa, então também nós não somos santificados. Se Pedro, Paulo, João, Lucas não são santos, também nós estamos aqui fazendo o quê? Crendo no Senhor Jesus debalde. Então entende uma coisa, assim como Pedro, Paulo, João, Lucas e Maria são santos, eu e você, nós que cremos no Senhor Jesus, a Bíblia diz isso. Não sou eu que digo.
A palavra de Deus que está na tua Bíblia, que você tem na tua casa, a Bíblia que você tem na tua casa afirma que se você crê no Senhor Jesus, você também é santificado e você é chamado santo pelo próprio Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Eu quero que você, antes de tirar qualquer tipo de julgamento, você possa ler na tua Bíblia o que São Paulo está falando acerca, primeiramente, como eu já disse, da igreja de Corinto, que ele pregava o evangelho. Quando ele escreve a carta, a primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, ele revela quem era essa igreja e o que estava sendo feito na igreja, o que acontecia com esse povo que estava na igreja de Corinto. Olha o que ele diz, vou ler de novo para você entender. A igreja de Deus que está em Corinto, o versículo 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, ele está se identificando. Ou seja, quem escreveu a primeira epístola à igreja de Corinto foi o apóstolo Paulo. Por quê? Porque a carta ele se identifica no prefácio, né? Prefácio, saudação e ação de graças. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e aí ele identifica também o irmão em Cristo, né, do tempo dele, que servia no ministério, ele diz, e o irmão Sóstenes. E aí ele se refere a quem? A igreja de Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então ele está dizendo que a igreja de Corinto era santificada em Cristo Jesus e chamada santo, chamados santos. E aí, vírgula, ele diz com todos. Quando ele diz com todos, pessoal, isso é de arrepiar. Ele está dizendo com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então São Paulo está dizendo que toda pessoa em todo lugar que invoca o nome do Senhor Jesus, sabe o que acontece com essa pessoa? É santificada pela fé no Senhor Jesus e é chamado também santo. Você foi enganado a vida toda. Você consegue entender isso? E vai continuar sendo enganado? Você foi enganado a vida toda por um sistema, uma visão religiosa que não tem nada a ver com a Bíblia. Aonde um grupo é especial. Eu também aprendi. E eu tinha os meus santos preferidos. Mas quando eu li isso aqui, Senhor, tu está dizendo pela boca de São Paulo que eu também posso ser santo? Que eu também posso ser santificado? Eu não perdi tempo não, eu criei. Por isso, se você crê, você pode ser quem quer que você seja. Até hoje você vive a vida toda seguindo os santos. Pastor, eu sou devoto de Santa Maria. Para que se você também é santo? Entende? Você pode sim, você pode amar. Pastor, eu amo. Eu amo Pedro, Paulo, João, Lucas, Maria. Eu, como pastor, eu amo eles. Porque foram os primeiros heróis da fé depois de Cristo. Presta atenção numa coisa, ó. Jesus ele é o primeiro, ele é o único Filho de Deus. Depois de Cristo, depois que Cristo morre na cruz Calvário, todo aquele que passa a crer nele também é feito Filho de Deus. Por isso, uma coisa importante, eu amo e adoro o Senhor Jesus Cristo acima de tudo e de todos, mas eu também amo, eu tenho que amar os meus irmãos em Cristo, porque eu tenho que amar a família de Deus. Agora, eu não posso nem adorar e nem orar para nenhum dos santos, mas eu devo sim amar, respeitar, eu devo sim amar Maria, amar Pedro, Paulo. As cartas de Paulo são tão extraordinárias, mas uma coisa não por ele, mas pela graça de Deus que estava nele. Certo dia o apóstolo São Paulo também disse assim, porque eu trabalhei mais do que todos, eu sofri mais açoites do que todos, eu isso e eu aquilo e eu aquele outro. Ele estava quase pecando contra Deus e aí ele parou e pensou. E ele disse, todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Por isso eu quero que você entenda nessa noite, não existe essa história de Nossa Senhora. O que existe é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria Santa, pastor, isso você não pode mudar e não tem como ninguém mudar. E aliás, não tem como ninguém mudar
esse fato aqui, que toda pessoa que crê no Senhor Jesus também é santificada pela fé no Senhor Jesus. Qualquer pessoa que vai me ouvir, qualquer um que vai me ouvir, você tem que meditar em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2 e tirar essa dúvida. Você tem que interpretar o texto e dizer: Senhor, eu também quero. Eu quero me santificar. A partir de hoje, eu vou crer unicamente no teu nome, porque isso me leva à santificação. Amém? Deus quer te santificar, mas se você não crê no nome do Senhor Jesus, esquece a santificação. Se você não tiver Cristo como único Senhor e Salvador da tua vida, esquece santificação, esquece reino de Deus. Ninguém vai ser salvo fora de Cristo. Por isso é muito importante nós entendermos a realidade do Evangelho, aonde a palavra de Deus nos mostra uma linha de pensamento, de entendimento que é da parte de Deus, aonde, não como os homens que sabe, pegam um grupo de... porque São Pedro, meu Deus, São Pedro. São Pedro foi muito importante e especial, foi. E você é o quê? São Pedro foi um cara usado por Deus e nós somos. E nós vamos ser usados por quem? Gente, Pedro era um pescador como qualquer homem, como qualquer outro pescador. Quando Jesus operou a pesca maravilhosa, Pedro cai de joelhos diante de Cristo e diz: Mestre, afasta, nem levantava o rosto, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. O Senhor Jesus disse: Pedro, levanta daí que eu farei de ti um pescador de homens. E Pedro ouviu o Evangelho, creu no Evangelho e foi santificado pela fé em Jesus Cristo. E aí eu vou dizer para você que me ouve: você crê no Evangelho? Você deseja ser santificado pela fé no Senhor Jesus? Ou você prefere seguir os santos? Você entende como nós estamos errados? Nós não temos que seguir santo nenhum. Nós temos que seguir aquele que santifica os homens e faz eles serem santos, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Por isso São Paulo ele foi tão inspirado pelo Espírito Santo e foi tão grandiosa a revelação que ele deu, que você tem que crer segundo o que está escrito na Bíblia. E para com essa coisa de ouvir as pessoas que te levam você a seguir um santo, sendo que você é chamado para a santificação. Amém? Pastor, mas Maria, ela entregou o ventre para Jesus ser gerado no ventre. Sim, Maria entregou o ventre para Jesus, para Deus Pai gerar o filho dele, e o verbo se fez carne no ventre da Virgem Maria. Agora olha para mim aqui, depois desse ato, sabe o que aconteceu com Maria e que ninguém percebe e ninguém fala sobre isso? O próprio Senhor Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou, quando a mãe dele passa a guardar os mandamentos, o que Jesus falou? O que Jesus diz? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui rapidinho. Quero ver se eu encontro aqui rapidinho. O que Jesus fala acerca daqueles que guardam os mandamentos dele? Você sabia que primeiramente Maria entregou o ventre dela para Jesus se fazer carne no ventre dela? Mas depois Jesus habitou como Deus no coração dela? Sabe por quê? Eu não vou abrir aqui. Sabe por quê? Porque um dia Jesus disse o seguinte: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e esse que me ama será amado por meu Pai, e eu e o meu Pai viremos nele, e nele faremos morada. E aí eu digo para você, homem e mulher, sim, um dia Maria entregou o ventre dela para Jesus se fazer carne no ventre dela. João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne. Mas olha para mim aqui, agora Deus convida todos os homens, o próprio Senhor Jesus convida todos nós para guardarmos os mandamentos. Com qual propósito? Para que Ele e Deus Pai façam em nós a morada dEle. Ele quer morar em você. Maria entregou o ventre dela para um menino ser gerado. Mas você pode ter o próprio Deus Todo-Poderoso em você. Basta você crer nos mandamentos do Senhor, guardar e respeitar a palavra de Deus. Por isso tenha Jesus como centro da tua fé e não um anjo, um santo ou quem quer que seja, muito menos e tão pouco a própria Santa Maria. Amém? Você tem que acordar para isso. Você foi chamado para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E olha só o que São Paulo também diz aqui em Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a prostituição
e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Novamente o apóstolo São Paulo se refere à igreja como santos. Por isso hoje à noite eu prego aos santos que me acompanham pelo Facebook, aqui na internet, me acompanham pelo Face e depois também pelas outras mídias sociais que eu vou postar essa live. Então eu quero que você preste atenção na palavra de Deus e não no que as pessoas dizem, não no que a religião diz. Você é santificada, mulher. Você é santificado, homem. Deus te chama para a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso esquece isso. Não siga santo nenhum. Siga aquele que é poderoso para santificar o homem e fazer ele santo. E aí eu digo para você, terminando aqui. O único que pode santificar o ser humano é o próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque ele é Deus. Hoje ele é Deus, mas num período, conforme a idade de homem, ele se fez carne e osso. Ele veio em carne e osso, ele morre na cruz Calvário, e até o momento que ele morre na cruz, ele é o único Filho de Deus. Mas depois que ele morre e ele ressuscita no terceiro dia, ele vence a morte, a Bíblia Sagrada diz que todo aquele que crê nele também é feito Filho de Deus. E a Bíblia diz que Deus é santo. Portanto, além de sermos filhos de Deus, nós também somos santos. Você é santo, você é santa. Por isso, o pecado, a prostituição, as coisas erradas não se nomeia mais entre nós, como convém a santos. Seja verdadeiro em todo tempo e Deus vai ser contigo em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Eu vou deixar depois esses versículos para você entender, para você, meditar, e eu quero que você faça um estudo sobre isso. Não quero que você viva a vida toda sendo, vou usar um termo aqui, pesado, enganado, entendeu? Enganado por uma visão religiosa retrógrada, totalmente fora da palavra de Deus, que não tem sentido nenhum. E para terminar, o versículo que eu falei agora há pouco, Evangelho de João 14, versículo 23, o Senhor Jesus disse: se alguém me ama, Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se você passar a guardar a palavra de Deus, o mandamento de Deus, o Senhor Jesus e Deus Pai virão em você e farão em você a morada de Deus. Deus quer morar em você. Jesus falou isso, não eu. Eu não sou nada, mas Ele é tudo em todos. Por isso Ele também é comigo. Por isso creia no Evangelho, creia na palavra de Deus. E uma coisa muito importante é o Evangelho de São João. Está aí na tua Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23. E aí Jesus diz no 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvisses não é minha, mas do Pai que me enviou. E aí, você vai guardar a palavra de Deus? O grande erro da religião é não ensinar as pessoas a verdade. E não adianta ficar bravo comigo, porque você vai ler a Bíblia, você vai ler na tua Bíblia, você vai pegar e abrir 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, 1 e 2, depois você vai abrir tua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 3, e você vai ver que são dois momentos distintos que o apóstolo Paulo ele se refere a todos os homens que creem no Senhor Jesus como santos. Por isso eu volto a dizer, eu estou pregando aos santos que me acompanham pelo Facebook nessa noite. Por que santos, pastor? Você crê no Senhor Jesus Cristo? Então você é santificado. Entende isso? E aí, para terminar, você vai estudar. Antes de jogar pedra no pastor, você vai estudar João 14, versículo 23 e 24. O Senhor Jesus quer fazer morada em você. Deus é contigo, mais do que você possa imaginar. Mas enquanto você estiver correndo atrás dos santos, Deus não vai ser contigo. Porque você não tem que correr atrás de santos. Você é santo. Você tem que seguir aquele que santifica os homens. Amém? Vamos orar. Pai, dá-nos entendimento mais profundo. Eu peço, Senhor, dá entendimento para todos que me ouvem, compreendam as Escrituras, entendam, compreendam essas verdades. E, meu Deus, venho sair dessas coisas, dessa mesmice,
a vida toda estão seguindo os santos. E Pai, muitos carregando uma figura, uma imagem, para lá e para cá, e dizendo que aquela imagem é um santo ou uma santa. Não, é só uma imagem. Porque os verdadeiros santos, São Pedro, São Paulo, São João, São Lucas, Santa Maria, estão no céu. E eles têm vida. Eles não são representados por uma figura feita por uma humana. Aliás, há 2000 anos atrás não tinha a arte de fotografar, Pai. Portanto, até essas imagens que dizem que são de santos, não são santos. São simplesmente imagens criadas pelos homens, pela imaginação dos homens, aonde os homens dizem que são santos. Mas sequer conhecem os homens que desenharam, que esculpiram, sabem como era Maria. Quando então ela na terra, com 17 anos de idade, pura, virgem, uma mulher extraordinária de Deus, que quando tem a visão do anjo diz, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E ela entrega o corpo dela nas tuas mãos, Senhor. E como disse o anjo para ela, o Espírito Santo vai te envolver, e o que em ti será gerado, será chamado Filho de Deus. Ah, Senhor, e ela entregou o ventre dela, primeiramente para ti, se fazer carne no ventre da tua própria filha, Senhor Jesus, porque tu é pai dela. Senhor Jesus, tu és filho de Maria segundo a carne, mas tu és o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que Deus Pai diz que no céu, na terra e no inferno todos os joelhos se dobrarão, inclusive o joelho de Maria, de Pedro, de Paulo, de João, dos santos. E os santos que hoje, Pai, como eu, temos crido também no Evangelho e crido no Senhor Jesus Cristo. Todos nós nos curvamos para Ti e somente diante de Ti. E, Pai, vivifica o coração e o entendimento das pessoas que me ouvem para deixarem, Pai, essas coisas, crendices espirituais que não levam a nada a não ser a condenação. Deus, e se santificarem também. Porque, Pai, nenhum homem que está na terra hoje, ou nenhuma mulher que está na terra hoje, foi chamado para seguir santos, mas todos foram chamados para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu abençoo homens e mulheres e declaro todos abençoados. E Deus, santifica-nos em o nome do Senhor Jesus, eu peço, pela fé, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E aí, uma pergunta eu vou fazer para você. Você prefere ser santo ou você prefere ainda seguir santos? E eu volto a dizer uma coisa. As imagens que dizem que são santos nunca foram santos. São apenas imagens. Há 2000 anos atrás ninguém bateu fotografia de ninguém. É como a imagem de Cristo. Só vou abrir aqui para você entender. Abre na tua Bíblia, antes de você ficar com raiva, com ódio de mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Olha o que São Paulo também diz aqui. Olha o que São Paulo diz aqui. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. No Senhor Jesus nós vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nós somos geração de Deus. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade, que Deus, seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Nem Deus é uma imagem, nem muito menos Jesus. Abra teu coração para Deus. Medita nessas coisas. Não seja mais enganado. Amém? Não seja mais uma pessoa enganada por religiões humanas que nunca serviram a Jesus Cristo, mas servem não sei o quê. Não dá para entender. Gente, ao invés de você seguir os santos, seja você santificado e Deus vai ser contigo. Tá bom? Grande abraço, fica na paz de Cristo. Leia na tua Bíblia esses versículos, depois eu deixo anotado abaixo da live. Deus abençoe, até mais. Tchau, tchau.